Vamos agora para a aula sobre títulos públicos. Os governos federal, estadual e municipal, o setor público nos seus três níveis, os três governos, portanto, eles captam recursos no mercado financeiro colocando ou emitindo títulos públicos. E quando o governo federal, estadual, municipal emite tais títulos, eles querem suprir suas necessidades de recursos de custeio e investimento. Então o governo levanta recursos, emitindo títulos públicos e aumentando a sua dívida pública. Esses títulos constituem-se numa alternativa de investimento para o mercado. Então, para quem compra esses títulos, é remunerado por uma taxa de juros, tá? E eles fazem parte da dívida mobiliária do governo. Os títulos estaduais e municipais têm baixa liquidez e têm uma circulação menor, mais restrita. Já os títulos públicos federais, esses títulos federais têm mais aceitação, mais liquidez do que os títulos estaduais e municipais. Então, os títulos públicos federais têm menor risco, tá? Mais aceitação, mais liquidez. Liquidez no sentido de serem negociados mais facilmente, né? Eles têm maior grau de negociabilidade, então eles são mais aceitos, circulam mais do que os títulos estaduais e municipais que têm maior risco, menor liquidez e menor aceitação. Essencialmente, os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, eles se voltam para a execução da política fiscal do governo. O governo emite títulos públicos, né, e recompra ou resgata títulos públicos. Quando ele emite títulos públicos, quando ele coloca ou vende títulos públicos, ele capta recursos e, né, coloca papel e retira dinheiro de circulação. Então, ele reduz a oferta monetária, retirando liquidez do sistema econômico. Já quando o Tesouro Nacional ele resgata esses títulos, aí é o contrário, ele coloca dinheiro e retira títulos públicos de circulação. Então, nesse caso, ele amplia, aumenta a oferta monetária. Então, tanto comprando ou vendendo títulos públicos, o governo federal ele executa a política fiscal e também tem impacto na política monetária, porque ele pode aumentar a oferta monetária quando ele resgata títulos ou reduzir a oferta monetária quando ele emite títulos ou vende títulos, né? Então ele pode também antecipar receitas orçamentárias e financiar déficits fiscais, né, através da operação com títulos públicos. Anteriormente, o Banco Central ele podia emitir títulos públicos, tá, para executar e implementar a política monetária. Só que, desde o ano 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, o Conselho Monetário Nacional deliberou, resolveu que o Banco Central não pode mais emitir títulos da dívida pública já há 25 anos. Né? A gente está em 2025, então já há um quarto de século que o Banco Central não pode mais emitir títulos da dívida pública desde que foi implementada a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Para executar a política monetária, o Banco Central opera no mercado aberto negociando só títulos de emissão do Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional emite títulos e aí o Banco Central pode negociá-los, né, no mercado aberto para a execução da política monetária, comprando títulos e vendendo títulos. Compra títulos quando ele quer injetar recursos no sistema econômico, aumentar a oferta monetária. E ele resgata títulos quando ele quer, melhor, ele compra ou resgata títulos quando ele quer aumentar a oferta monetária. E ele vende títulos ou emite títulos, coloca títulos quando ele quer reduzir a oferta monetária. Aí ele coloca papel e retira dinheiro. Ou ele compra títulos, resgata títulos, aí ele coloca dinheiro e retira papel do sistema financeiro. Os títulos públicos são emitidos e garantidos pelos governos federal, estadual e municipal,
e tem por finalidade financiar a dívida pública, antecipar receitas ou serem utilizados como instrumento de política monetária, como eu falei, aumentando ou reduzindo a oferta monetária. As vendas de títulos públicos podem ser realizadas mediante 3 formas: oferta pública, realizando leilões, tá? Oferta pública sem realizar leilões, que é a venda direta pelo Tesouro, tá? Ou emissões destinadas a atender necessidades específicas previstas em lei. Tá? Então, 3 maneiras pelas quais os títulos públicos podem ser vendidos: com leilões, oferta pública com leilões, oferta pública sem leilões, que é a venda direta pelo Tesouro, e emissões para atender necessidades específicas que são previstas em lei. Os leilões, eles podem ocorrer de 2 formas: leilão formal, que é o primário, ou leilão informal, go around, tá? Que é a segunda forma de leilão. Leilão formal, primário, ou leilão informal, go around. No leilão formal, a autoridade monetária divulga ao mercado as condições de negócio, como tipo, característica, quantidade e prazo dos títulos, que títulos são, características, a quantidade dos títulos, o prazo, né? E, enfim, abastece o mercado de informações, leilão formal. E aí os investidores fazem suas propostas de compra, tá? Essas propostas são encaminhadas para o Selic, para o Sistema Especial de Liquidação Custódia, e o Selic faz as transferências de titularidade e liquidações financeiras. Tá? O leilão informal é a possibilidade do Banco Central intervir no mercado comprando ou vendendo títulos conforme seus objetivos. Para colaborar nesse processo, o Banco Central atua junto com instituições credenciadas a operar no mercado aberto, no open market, que é o mercado onde se negociam títulos públicos, e essas instituições são conhecidas como dealers. Tá? Dealer em inglês é negociante, né? Então essas instituições são conhecidas como dealers. Ao decidir entrar no mercado para comprar ou vender títulos, o Banco Central avisa aos agentes sua intenção por meio das instituições credenciadas a operar no mercado aberto, conhecidas por dealers. Então ele avisa aos agentes, né, por meio dos dealers. Nesse caso, leilão informal. Leilão informal é o go-around. Né? Os interessados em negociar com o Banco Central enviam suas ofertas, e elas podem ser aceitas ou rejeitadas. E aí o Banco Central atua regularmente no mercado aberto, que é o open market, negociando títulos públicos de modo definitivo ou por operações compromissadas, né, que aí envolve uma obrigação de recompra. O objetivo do Banco Central é direcionar as taxas de juros diárias para a meta estabelecida pelo Copom, a Selic meta que nós vimos na aula anterior sobre mercado monetário. Todas as pessoas residentes do Brasil que tenham CPF podem investir diretamente em títulos públicos através do Tesouro Direto. Então, uma pessoa que tem um banco ou uma fintech, ela pode negociar, né, via banco, o acesso ao Tesouro Direto. Então, normalmente se faz um cadastro, se preenche um cadastro no home broker, que é a corretora do banco, e aí o banco dá acesso ao Tesouro Direto, a pessoa vai lá e compra diretamente. Né? A vantagem de comprar direto no Tesouro Direto, é que evitam-se taxas. Né? Por exemplo, uma outra forma de se comprar títulos públicos é comprar cotas de fundos de investimento em renda fixa. A gente vai ver uma aula sobre fundos de investimento mais adiante. Só que você comprando cotas de investimento, de fundos de investimento, você vai ter que pagar uma taxa. Taxas de administração, taxas de performance e tal. E você paga essas taxas. Já você comprando direto no Tesouro Direto, melhor dizendo, você não paga essas taxas. Né? Estão disponíveis para compra diversos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, como letra do Tesouro Nacional, LTNs, LFTs, letras financeiras do Tesouro, NTNs, notas do Tesouro Nacional, entre outros.
Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional, que tem apoio da B3, de venda de títulos públicos para investidores pessoas físicas pela internet. Quando se aplica recursos financeiros na compra de títulos públicos, o investidor está, na verdade, emprestando dinheiro para o governo, em troca de uma remuneração que é a taxa de juros, embutida no título. A compra de títulos é feita diretamente no Tesouro Direto, então não tem custos de intermediação, como eu falei antes, não tem taxas, não tem custos de intermediação. Os títulos públicos negociados pelo Tesouro Direto são garantidos pelo Tesouro Nacional e são considerados como sendo os de risco mais baixo. Esses títulos são considerados de baixíssimo risco e assumem somente o risco conjuntural, o risco do cenário econômico. Por definição, o título público não tem o risco do emitente. Assume-se que o governo é um bom pagador, que não vai dar calote. A rentabilidade dos títulos pode ser pré-fixada, pós-fixada ou indexada por algum índice de preços da economia. A gente vai ver isso depois. O investidor pode vender os títulos adquiridos a qualquer momento, a partir do prazo de emissão. Só que, se mantiver os títulos até o vencimento, vai ter um retorno exatamente igual à rentabilidade antes dos impostos, definida no momento da aplicação. Então, normalmente quando se compra títulos públicos, a maioria deles é melhor manter o título até o vencimento, não vendê-los antes. Tá? Se negociar antecipadamente, ele vai estar sujeito aos preços de mercado vigentes na data da venda. O retorno pode superar ou ficar abaixo da taxa contratada. Então, quando a pessoa compra o título e não espera o vencimento, a maturidade do título, ela pode ter prejuízo, ela pode perder recursos. Tá? Ela vai estar sujeita aos preços de mercado vigentes na data da venda e o retorno pode superar ou ficar abaixo da taxa contratada. Os títulos mais conhecidos da dívida pública do governo federal, de responsabilidade do Tesouro Nacional, classificados pela natureza de suas emissões e suas principais características de negociação, são apresentados na sequência. Esses títulos tiveram sua denominação recentemente alterada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Vamos lá. Principais títulos. O primeiro, Tesouro Prefixado, que é uma LTN. Tesouro Prefixado também com juros semestrais, NTNF. Rendimento é taxa contratada e taxa contratada, dos dois. Remuneração no vencimento, semestral e no vencimento. Tá? Então, tesouro prefixado, rendimento, taxa contratada, remuneração no vencimento. Então, a remuneração é paga no vencimento. Tesouro prefixado com juros semestrais é semestral e no vencimento. Então, tem uma remuneração semestral e também no vencimento. Paga, rende o título a taxa contratada. Tá? Então, título pré-fixado. Título pré-fixado, você já tem a taxa contratada já expressa no título. Tá? Então, você já sabe quanto vai receber, né, a taxa expressa numericamente quando você compra o título. No caso do Tesouro prefixado LTN, você vai receber a taxa prefixada no vencimento, quando terminar o prazo de vencimento do título. No Tesouro Prefixado com juros semestrais, você recebe a cada semestre e no vencimento, que é NTNF, Nota do Tesouro Nacional F. Agora, os títulos pós-fixados indexados à inflação. O título pós-fixado rende um índice, tá? E, eventualmente, mais uma taxa contratada. Então, primeiro título, Tesouro IPCA, que é NTNB principal. Tesouro IPCA, você ganha a inflação, que é o IPCA, mais uma taxa contratada no vencimento. Tesouro IPCA NTNB principal. Já o Tesouro IPCA com juros semestrais, é a mesma coisa. Você vai ganhar a variação da inflação, mais uma taxa contratada, expressa, só que o pagamento, aqui a remuneração, né, vai ser semestral e também no vencimento. Então, a cada semestre você recebe o IPCA mais a taxa contratada e no vencimento você recebe também o IPCA mais a taxa contratada. Então, esses títulos aqui, Tesouro IPCA e NTNB principal e Tesouro IPCA com juros semestrais, são pós-fixados indexados à inflação. Já os pós-fixados indexados à taxa Selic, tem o Tesouro Selic, que você recebe a Selic, a variação da Selic, mais a taxa contratada, tá? Então, se a Selic cair, você cai.
Se a inflação aqui subir nos pós-fixados indexados à inflação, você ganha, né? Então, quem compra pós-fixado indexado à inflação, espera que a inflação suba, né? Quem ganha pós-fixado indexado à taxa Selic, espera que a Selic suba. Aí você ganha Selic mais uma taxa contratada. E a remuneração é paga no vencimento. Então tem que esperar o título vencer. São esses os principais títulos, né? Os títulos pré-fixados oferecem uma remuneração fixa, independentemente da taxa de inflação, rendimento nominal. No momento da aplicação, o investidor sabe o valor exato que vai registrar, vai resgatar na data de vencimento. Então ele sabe quanto vai receber exatamente na data de vencimento, de maturidade do título. Os títulos pós-fixados com rendimentos atrelados à taxa de inflação oferecem um ganho ou retorno real ao investidor, quer dizer, um ganho acima da inflação, que é uma taxa pré-fixada de juros mais a variação da inflação. Então você espera que a inflação suba e aí ganha a inflação mais um juro. Tá? Nesse segmento de títulos pós-fixados são disponíveis também aqueles com retorno acima da taxa Selic, que é pós-fixado atrelado à Selic, que é esse aqui. Pós-fixado indexado à taxa Selic. Selic mais uma taxa contratada. Só que tem que esperar vencer. Não pode sacar antes. Tesouro prefixado, LTN, valor nominal múltiplo de 1.000, 1.000, 2.000, 3.000, etc., são negociados com deságio sobre o valor nominal do mercado, com desconto, e o investidor paga uma quantia inferior ao seu valor de face. A diferença entre o valor recebido e o valor pago é a remuneração do título. O resgate se dá pelo valor nominal, tá? Independentemente do seu prazo de emissão. As formas de emissão e colocação das LTNs se dão por oferta pública, com realização de leilões, tá? Podendo ser ao par com ágio ou deságio, com desconto ou com ágio, com aumento, ou de forma direta, mediante expressa autorização do Ministério da Fazenda. Nesse caso, a LTN não pode ser colocada por valor inferior ao par. O prazo das LTNs é definido quando ela for emitida. Então o prazo é definido quando ela é emitida. A diferença entre o valor recebido e o valor pago é a remuneração do título. Tá? E o resgate se dá pelo valor nominal do título, independentemente do prazo de emissão. No caso, LTN, Tesouro Pré-Fixado. Tá? Agora, Tesouro Selic, são títulos pós-fixados com rendimentos definidos pela média da taxa Selic, garante uma rentabilidade de mercado ao investidor. A rentabilidade de mercado é, se a Selic subir, você ganha. Se a Selic cair, você cai. Você ganha menos. Ganha, né? Mas ganha menos. Né? O resgate se dá pelo valor nominal mais o respectivo rendimento da taxa Selic acumulada desde a data base do título. No título anterior, que é pré-fixado, né, a diferença entre o valor recebido e o valor pago é a remuneração do título. Você já prefixou, você sabe que vai receber aquele valor. Aqui é pós-fixado. Então, você só ganha a LFT, né, Letra Financeira do Tesouro, Tesouro Selic, você só ganha se a Selic subir. Aí você ganha a Selic mais uma taxa de juros. São papéis atraentes, seus prazos de resgate são definidos por ocasião de sua emissão. Na emissão, você sabe o prazo de resgate. As formas de emissão e colocação desses papéis são semelhantes às descritas para as LTNs, que são o tesouro prefixado aqui, o título prefixado. Então, oferta pública e direta. Tá? Você tem duas ofertas, a pública e a direta. São emitidas diversas séries de letras financeiras do Tesouro Selic. O que se altera nessas séries é a forma de remuneração. Tá? Notas do Tesouro Nacional, NTNs, rendimentos pós-fixados e atrelados ao indicador de preços, ao indexador, melhor dizendo, de preço. Então são títulos que estão atrelados à inflação. Os juros são definidos na emissão, pagos periodicamente, são várias séries de NTN que pagam rendimentos diferenciados. Opções de rendimento e prazos diferentes. Tem rendimentos diferentes e prazos diferentes de acordo com o seu tipo de emissão. Esses títulos receberam novas denominações definidas pelo seu indexador. A gestão da dívida pública federal interna e externa, quem faz a gestão é a Secretaria do Tesouro Nacional, que vai fazer a administração ou gestão da dívida pública federal
interna e dívida externa também. Tá? O Banco Central é o agente financeiro do Tesouro Nacional e é quem faz os negócios, compra e venda de títulos imobiliários, títulos mobiliários, não imobiliários, títulos mobiliários internos, são títulos da dívida. Né? A atuação do Banco Central no mercado secundário de compra e venda de títulos públicos, tá? Objetiva principalmente a execução da política monetária, como eu falei anteriormente. Né? Comprando títulos, ele aumenta a oferta monetária, vendendo títulos, ele reduz a oferta monetária. Os títulos públicos podem ser emitidos através de emissões diretas ou por ofertas públicas. Emissões diretas, elas se destinam, sobretudo, a refinanciamentos de dívidas e assunção de dívidas, tá? Que é a substituição do titular da obrigação por outro. Se troca o titular da obrigação, transferência de dívidas. Né? As ofertas públicas são realizadas através de leilões de títulos por meios eletrônicos. Esses leilões podem ser de oferta de novos papéis ao mercado e troca de títulos. Isso objetiva, sobretudo, alongar os prazos de pagamento. Quando você troca de títulos, oferta novos papéis ao mercado, você está tentando, no caso do Banco Central, está tentando aumentar, alongar os prazos de pagamento. Os leilões de títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional são realizados com a participação de instituições financeiras como bancos, comerciais e múltiplos, Caixa Econômica, bancos de investimento, sociedades corretoras e distribuidoras de valores. São as instituições que fazem parte, né, dos leilões de títulos públicos que são emitidos pelo Tesouro Nacional. Todas as pessoas físicas e jurídicas enquadradas como não financeiras podem participar dos leilões, só que tem que ter uma intermediação de uma instituição financeira, um home broker, como eu falei, no caso do Tesouro Direto, né, se for uma pessoa física, ou uma outra instituição financeira, uma corretora, né, um banco, uma Caixa Econômica, etc. Para uma instituição participar da oferta pública de títulos, ela deve previamente estar registrada no OFPUB, Sistema de Oferta Pública Formal Eletrônica. Aí a instituição, você vai entrar no sistema via instituição, intermediada, a tua transação é intermediada por uma instituição. Tá? Esse sistema é criado com o objetivo de regulamentar o funcionamento dessas operações. O OFPUB é um sistema interligado ao Selic, como a gente viu anteriormente, na aula anterior, que registra e controla as propostas das instituições financeiras do leilão. Pessoas jurídicas, caixas econômicas, distribuidores e corretores de títulos de valores imobiliários, sociedades financeiras, etc., podem adquirir títulos públicos mediante participação direta no mercado primário, tá? Onde o título faz sua estreia, onde ele é negociado pela primeira vez, ou através de negociações diretas com outras instituições financeiras já no mercado secundário, onde o título é renegociado depois de ele ter sido vendido no mercado primário. Os investidores pessoas físicas podem adquirir títulos da dívida pública se cadastrando no Tesouro Direto, né, por meio de intermediação das instituições financeiras, como eu falei, home broker, né, corretoras, bancos, etc. Ou também aplicando em fundos de investimento ou de previdência privada, que a gente vai ver em aulas futuras, e esses fundos compram, né, os títulos públicos, títulos da dívida pública. Tá? Então você tem uma forma direta pelo Tesouro Direto, tá? E uma forma indireta comprando cotas de fundo de investimento ou investindo em previdência privada. Agora o mercado aberto, open market. O mercado monetário, ele se estrutura e o objetivo dele é controlar a liquidez monetária da economia das taxas de juros, por meio de operações de compra e venda de títulos públicos no mercado secundário. Quando se quer reduzir a oferta monetária da economia, a oferta de moeda, o M1, M2, M3, aqueles agregados monetários, a autoridade monetária coloca ou vende títulos, né, de sua emissão junto a agentes econômicos, retirando do sistema monetário parte do dinheiro em circulação. Aí ele está reduzindo a oferta monetária, no caso do Banco Central. Quando se fala autoridade monetária, né,
é o Banco Central. Ao contrário, se ele quer expandir meios de pagamento, se o Banco Central quer aumentar o agregado monetário, uma oferta monetária, e quer aumentar a liquidez, ele recompra ou resgata os títulos anteriormente vendidos, tá? E faz isso para aumentar a oferta de moeda. Né? Então, nesse caso, ele quer aumentar a oferta de moeda, né? Quer expandir meios de pagamento, quer estimular a economia. Dentro desse enfoque econômico, as operações realizadas dentro do âmbito do mercado aberto, open market, constituem-se em importantes em importantes instrumentos de política monetária. Tá? Mercado aberto, as operações do open market são instrumentos de política monetária. O mercado aberto é um instrumento de política monetária. Essas transações são importantes como instrumentos de política monetária. A liquidez monetária da economia pode ser regulada assim, como supridas as necessidades. Vamos voltar aqui. A liquidez monetária da economia pode ser regulada, pode ser aumentada ou reduzida, comprando ou vendendo títulos públicos, e as necessidades de caixa do Tesouro Nacional também podem ser supridas, podem ser abastecidas, podem ser resolvidas, né, de forma mais dinâmica e imediata pelas operações de compra e venda de títulos públicos no mercado. A maior flexibilidade desse sistema, comparativamente aos outros instrumentos de política monetária, permite que se regule no dia a dia da economia o nível da oferta monetária, M1, M2, M3, etc., e da taxa de juros de curto prazo. O funcionamento do mercado aberto é relativamente simples. Para captar recursos do mercado, o Banco Central, como executor da política monetária, vende no leilão primário, venda primária, os títulos da sua emissão. Essa colocação desenvolve-se por meio do recebimento de propostas feitas por instituições financeiras junto aos dealers, que são instituições que representam o Banco Central no mercado. O Banco Central pode aceitar ou não as ofertas recebidas de compra dos títulos de sua emissão, que são objetos do leilão. A instituição financeira que compra o papel no leilão primário pode renegociar esses ativos no mercado secundário, tá? Cujo instrumento de operação é o Open Ecomp, mercado aberto. Open Ecomp. Eu acho que está errado aqui, é Open Market, né? Open Market aqui, não Open Ecomp. Open Market. Que é mercado aberto. Nesse mecanismo, a instituição financeira vende o título com um compromisso de recomprá-lo, operação compromissada. A instituição financeira vende o título já se comprometendo a recomprá-lo numa data futura. E aí ela financia a sua posição. O diferencial de taxa de juros verificada entre o que é ganho na compra do título e o que é pago na sua colocação é o spread da instituição. É esse diferencial, né, de taxa de juros da captação e da colocação. Compra e colocação. Tá? Captou a uma taxa, emprestou a outra. Esse diferencial é a receita financeira, que é o spread da instituição. Agora, as operações definitivas e compromissadas. Operações do mercado aberto são realizadas, na sua maior parte, através de operações compromissadas, negociações compromissadas de títulos públicos. Nessa operação compromissada, uma das partes assume o compromisso de efetuar uma negociação contrária àquela que realizou. Então, se uma instituição vender um título, essa instituição se compromete a adquirir esse mesmo título de volta em um prazo definido, pré-definido, pré-estabelecido. Em caso de compra, ela assume o compromisso de revenda numa data futura, também num compromisso, num prazo pré-estabelecido. Um banco, quando vende um título com compromisso de recompra, é como se ele estivesse tomando recurso emprestado no mercado para financiar sua aquisição. Ele vende querendo recomprar.
e aí entrega os próprios títulos como garantia de pagamento. É como um empréstimo, no qual ele coloca os próprios títulos como garantia, como lastro da operação. Tá? Caso o investidor decida ficar com o título e a instituição se desfizer do papel, aí você tem a operação definitiva. Nesse caso, ela não é compromissada. O investidor comprou, né, ou vendeu o papel, o título. Tá? A taxa Selic representa a taxa média das operações compromissadas realizadas por um dia útil, que é a Selic over, que a gente já falou na aula passada. Né? A taxa Selic over, não a meta. Os rendimentos dos títulos públicos. Os títulos de dívida pública podem oferecer rendimentos pré-fixados ou pós-fixados, atrelados a algum indicador, como inflação, taxa Selic ou variação cambial também. O título pré-fixado tem rentabilidade definida no momento da compra, sendo garantido ao investidor desde que permaneça com o papel até o seu vencimento, desde que ele não realize a venda antecipada. Tá? Vou botar aqui, desde que ele não realize a venda antecipada. O título pós-fixado, nesse título, a rentabilidade é atrelada à variação de algum índice de preços, IPCA, por exemplo, tá? Ou uma taxa Selic, uma taxa de juros também, um índice de taxa de juros. Aí, nesse caso, é pós-fixado. A rentabilidade vai ser a variação desse índice. O investidor não é obrigado a manter o título até o seu vencimento. A negociação desses papéis no mercado ocorre à taxa do dia, a taxa vigente do dia, podendo ser diferente da taxa contratada na aquisição. A relação entre taxa de juros no mercado e o preço do título é inversa. Se a taxa de juros subir, o título se desvaloriza. E quando o juro cai, o título se valoriza, ele aumenta o valor. Tá? Então, toda vez que a taxa de juros sobe, o título perde valor. Já quando a taxa de juros cai, o título se valoriza. O investidor garante a rentabilidade prometida pelo título na compra só se ele mantiver o título até o seu vencimento. Tá? Então, não é interessante para quem compra e vende títulos públicos comprar o título e vender, renegociar o título antes do vencimento. Em geral, não é interessante. O prazo de vencimento de um título objeto no mercado aberto é geralmente superior ao de sua colocação no mercado. Então, o prazo de vencimento de um título objeto do mercado aberto é maior do que a colocação dele no mercado, com o compromisso de recompra. E aí, a gente tem a possibilidade de que o mesmo papel seja negociado várias vezes até o seu resgate final. As operações de open market são atualmente exclusivas das instituições financeiras, mercado aberto. Os bancos utilizam esse mercado secundário para recompor suas necessidades mais urgentes de caixa, mediante troca de reservas lastreadas em títulos públicos, empréstimos, né? Garantidos por títulos públicos. Rendimentos dos títulos públicos, quando o financiamento das instituições financeiras do mercado secundário se realiza por somente um dia, a instituição repassa os títulos públicos subscritos aos investidores com o compromisso de recomprá-los no dia seguinte. Essa operação chama-se overnight, tá? Que é feita no curtíssimo prazo, somente um dia, overnight. As operações overnight se desenvolvem no âmbito do mercado aberto e prevêem um prazo de um dia útil só. Um dia útil. O investidor adquire o título em determinado dia no mercado com compromisso de revenda no dia seguinte, cobrando uma taxa de juros arbitrada pelo mercado. O overnight é uma operação que apresenta prazo e preço fixos, realizada por um dia, que é o curtíssimo prazo. Overnight é o nome dessa transação. As operações de overnight são controladas também e custodiadas no Selic. E o Selic emite, ao final de cada dia, a posição financeira de cada participante das operações realizadas. Tá? Agora a próxima aula vai ser sobre bancos comerciais no mercado monetário. A gente vai ver os bancos comerciais, a atuação dos bancos comerciais no mercado monetário. Até lá, até a próxima aula.